Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Salmos 31 a 34. O Salmo 31 é mais um daqueles em que o salmista busca o Senhor por socorro. Ele começa de uma forma muito conhecida, como já vimos em outros salmos. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Em seguida, ele reconhece que o Senhor é a sua rocha, a sua fortaleza. Por isso ele tem buscado refúgio no Senhor, por reconhecer que é a única fonte de confiança, o único digno do seu desejo por socorro. Dos versículos 9 a 18, ele expressa toda a sua dor. Ele detalha seu sofrimento, pedindo para que o Senhor se compadeça dele porque está angustiado. Ele gastou a sua vida na tristeza, e os seus anos são marcados por gemidos. Ele se tornou objeto de deboche para todos seus inimigos e de espanto para seus vizinhos. Ele é um horror para os seus conhecidos, e aqueles que o veem na rua fogem dele. Essas expressões nos lembram muito bem também do lamento de Jó diante de seus amigos, em que também se sentia envergonhado pelos mais jovens, desprezados pelos mais velhos, em que ninguém mais o considerava como um sábio e ouvia seus conselhos. Assim o salmista se sentia dessa forma. Mas a parte final do salmo é marcada por louvor e ações de graças. Após expressar o seu lamento, ele então reconhece que grande é a bondade do Senhor. O salmista dizia que estava excluído da presença de Deus, mas o Senhor o ouviu quando ele clamou por socorro. E declara: amem o Senhor, todos vocês que são seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Assim, o chamado do Salmo é para que os fiéis confiem no Senhor, para que reconheçam que o Senhor é o seu refúgio, a sua fortaleza. Essa confiança foi evidenciada por Cristo, nosso Salvador, na cruz, quando disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele expressou o sentimento que devemos ter para com ele. A nossa confiança deve ser colocada totalmente em Cristo, nosso Rei, aquele que é o nosso Senhor. O Salmo 32 é um dos salmos mais belos sobre confissão de pecado. Neste salmo, Davi pretende ensinar seus leitores a alegria que há no perdão. Por isso ele começa dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Em seguida, ele expõe a sua luta, as batalhas que ele travou tentando ocultar o seu pecado. Enquanto ele calava seus pecados, os seus ossos envelheciam. A mão do Senhor pesava sobre ele dia e noite. Mas então ele confessou seus pecados, e assim a sua iniquidade foi perdoada. É então, no versículo 6 em diante, que Davi traz o ensino do texto. Ele instrui: sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. E termina o salmo com um chamado para o louvor. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem, todos vocês que são retos de coração. Com isso, Davi pretendia ensinar o valor do arrependimento. Pretendia instruir o povo sobre a alegria que há no perdão do Senhor. A confissão, por mais dolorosa que pareça, ela traz benefícios que são inigualáveis. Esse era o ensino de Davi. E essa bênção só é possível para aqueles que estão em Cristo Jesus. Davi olhava adiante, olhava para o perdão que seria concedido na pessoa de Cristo Salvador. Davi se alegra por ser perdoado num período que ainda Cristo não havia vindo a esse mundo. Quanto maior a alegria daqueles que agora têm a Cristo, que têm a revelação plena de Deus e que assim desfrutam de toda a alegria da obra salvadora que nos perdoa os pecados. O Salmo 33 é um hino de louvor ao Senhor, e o foco desse salmo é destacar a obra criadora e providencial do Senhor. O Senhor é o Deus da criação e da providência, aquele que sustenta todas as coisas que Ele mesmo criou. O salmo é iniciado por um chamado ao louvor. Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. E a maior parte desse salmo, dos versos 4 a 19, destaca as razões para louvar a Deus. A primeira razão para louvar diz respeito à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel.
E em seguida, o salmista declara que pela sua palavra o mundo foi criado. Ele destaca a criação. No versículo 10 e 11, ele declara a segunda razão para louvar ao Senhor, pela sua providência. Deus não é somente grande em sua obra criativa, mas também na operação de sua providência na história. Outra razão que o salmista dá para louvar ao Senhor é porque Deus liberta o seu povo. Os versículos 16 e 17 afirmam: não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. Apesar de sua grande força, ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. O Salmo 34 constitui um hino de ações de graças, louvado por Davi. Davi introduz esse hino bendizendo ao Senhor e, em seguida, dá um testemunho do livramento do Senhor. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Em seguida, no verso 8, ele convida os seus leitores: provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Somos chamados e convidados para experimentarmos o Senhor, para termos a alegria de nos refugiarmos nele. Os versos 11 a 20 se assemelham muito com aquelas passagens de Provérbios, em que Davi fala de sabedoria e descreve de forma ilustrativa e figurada as muitas verdades da experiência com o Senhor. Dessa forma, ele procura mostrar que a vida no temor do Senhor não é apenas um estado de coração ou de mente, mas é aquela que se traduz em ação, na vida e obediência ao Senhor. Esse salmo celebra a fidelidade do Senhor, em como o Senhor socorre e protege os que o temem. O versículo 20 desse salmo é aplicado a Cristo na cruz. O Senhor preserva os seus ossos e nenhum deles se quebra. Dessa forma, o autor evangelista João descreve isso como uma profecia sobre como o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Salvador, não teria nenhum de seus ossos quebrados. Ele é o justo sob cuidado do soberano Pai.